Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja sobre nossas vidas, amém? Vamos para mais uma breve ensinamento da palavra do Senhor. Gostaria de falar um pouco, claro que eu não sou o dono da verdade, mas o que o Senhor colocar no meu coração para falar com vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra e claro que nem muitos vão compreender, outros não entenderão, outros vão precisar ouvir, outros não vão nem dar ouvidos. Cada um vai ter a sua compreensão. Mas o que importa é aqueles né, que está precisando realmente ouvir essa palavra e que Deus toque no coração, né, de cada um de vocês. A palavra do Senhor está em Deuteronômio 8, 17, 18, que diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então diz o seguinte: não diga, pois, o seu coração. Não diga para si mesmo: tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que está nas minhas mãos foi mérito só meu. Eu conquistei por esforço somente meu. Por quê? Porque nós temos que entender que para você ter sabedoria, para você ter uma conquista, para você ter tudo isso que você tem hoje, você precisou respirar. Você precisou abrir os olhos e respirar. E isso não é mérito seu, não é força dos seus braços. Isto é a mão de Deus que deu vida a você. Então seja grato a Deus pela vida que Ele te deu, pela saúde que Ele te deu, porque você só conquistou tudo isso porque Deus te ajudou. Não penses que as pessoas vieram para o seu caminho, grandes empreendedores talvez, não sei o que você, né, trabalha, ou, enfim. Mas não acho que tudo isso aí veio somente por coincidências. Muitas das vezes você acha que é uma coincidência. Não. É Deus que coloca as pessoas certas no seu caminho. É Deus que prepara o território. É Deus que prepara tudo para que você possa conquistar. Claro que Deus não vai fazer tudo para você. Ele te dá as ferramentas, mas é você que tem que correr atrás, óbvio. Mas a mão de Deus está ali. O mérito não é só seu.
sempre, 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 lembra-te de Deus. Se você conquistou, dá graças a Deus. Graças ao Criador. Porque foi Ele quem te deu a saúde, foi Ele quem te deu as ferramentas. Nada vem por acaso. Tudo existe um propósito. Então não fique pensando, contando, né, vanglorias, enfim. Ah, eu faço, eu sei. Não. Você, claro que você estudou, você correu atrás, você aprendeu, você teve seus altos e baixos, mas por trás de tudo isso, Deus começou a operar. E o incrível que pareça, Ele não fica contando vanglórias, dizendo fui eu que fiz, não. Ele está trabalhando na tua vida. Não precisa falar nada. Por que você fica se vangloriando? E olha que é Ele que está te ajudando. E olha que é Ele que está dando fôlego de vida. E olha que é Ele que está te dando saúde. Mas nem por isso Ele fica assim como você. Eu. Não. Ele poderia. Mas Deus, Ele dá o exemplo. Veja na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quantos e quantas curas, libertações, transformações de vida que Ele fez, e Ele disse, olha, vai, mas não conte nada que foi eu que fiz. Sabe por quê? Porque Jesus ele não estava sozinho. Primeiramente que ali ele estava em pessoa. Ele estava estava na carne humana, ele era um homem. Tá? Então ali ele era como um homem. E além disso, ele tinha discípulos, alunos. Imagine só se ele dissesse assim, vai, conta tudo que foi eu que fiz. Eu que te dei a cura, eu que te dei a visão, eu é que fiz isso, eu que fiz aquilo na tua vida. Ali havia discípulos ouvindo isso. E Jesus sempre disse, né? Sempre ensinou para que eles fizessem iguais a ele. O que ele fez era aquilo que ele esperava que os discípulos viessem fazer futuramente. Agora imagine só, Jesus dizendo assim, olha, vai lá, você que era cego e agora está vendo, vai lá e diga que foi eu que te curei. Agora imagine só Pedro, Tiago, João e os demais dissessem isso para eles também, para essas pessoas. Olha, vai lá e diz que foi eu que curei você. Ah, mas foi Jesus que me ensinou a fazer isso, porque ele não disse que não podia dizer que fui eu, porque a gente aprende aquilo que ele fala, a gente aprende aquilo que ele faz. Então, se ele disse, vai lá e diga que foi eu que fiz, então eu vou falar a mesma coisa. Vai lá e diga que foi eu que fiz. Então, assim, então Jesus sabia com o que ele estava lidando. Com as pessoas. E Jesus jamais ensinou as pessoas a se vangloriar. Se vangloriem, se exaltem. Aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Então, espere em Deus, confia no Senhor. E pode ter certeza que é Deus quem opera na tua vida. Você não faz nada sozinho. O dinheiro que você conquistou, você pode até não ver, mas foi Deus quem te ajudou. É a mesma coisa que o sol. O sol, ele nasce e se põe. Mas tem dias que ele não aparece.
Tem dias que vê uma nuvem e se opõe sobre ele. E às vezes ela decide ficar 2, 3, uma semana escondendo o sol. Mas o interessante é que o sol, mesmo vendo que as nuvens estão impedindo dos raios dele vindo sobre a terra, mesmo assim ele respeita a posição das nuvens. Sabe por quê? Porque ele sabe que a função dele é dar luz, é dar o calor. A função dele não é regar a terra. Ele olha para a nuvem e diz: olha, a minha função aqui é trazer a luz e secar a terra. Com o meu calor, as águas que caem, elas evaporam, se transformam em novas nuvens. Esta aqui é a minha função. Mas agora a função de regar o campo não é comigo. Aí é com você. Faça a tua função e eu faço a minha. Mas vamos trabalhar juntos. Eu vou cumprir o meu mandato. Vou nascer aqui e vou me pôr aqui. Todo santo dia eu vou fazer a mesma coisa. Todos os dias o sol cumpre o seu horário, o seu momento. Ninguém pode dizer: ah, mas o sol não veio hoje. Não, o sol veio. O sol está ali. Ele só está respeitando o momento da chuva porque a terra também precisa de água. E o sol não pode dar aquilo que ele não pode prover. Ele não vai prover água porque não é função dele prover água. Mas ele está ali trabalhando. O que isso significa? Não estou dizendo que Deus não pode prover certas coisas. Deus pode prover muitas coisas. Só que Deus desrespeita o que você pode fazer. Coisas que Ele vai fazer, mas Ele vai permitir assim: não, eu quero que você faça. Essa é a tua função, acreditar. Deixa que a minha função eu vou fazer. Todos os dias eu estarei contigo. Todo momento. Não é só porque tem nuvens aí tapando aí. Não é só porque tem certos obstáculos. Não significa que eu não estou junto contigo. Mas eu também quero que você faça alguma coisa. E é isso que Deus quer. Mas está trabalhando junto. Então, você nunca vai estar só. Você nunca vai fazer nada sozinho. Deus está sempre contigo. Muitas pessoas só querem dinheiro, riqueza. E quando morrer não vai levar nada disso. Só querem fama. Fama e fama. Aliás, eu quero aproveitar esse gancho que Jesus ensinou. Que ele pegou uma moeda e falou assim: de quem é essa esfinge? Né? Aí disseram: ah, é de César. Aí Jesus diz: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu quero aproveitar esse embalo para vocês também, essa mesma posição que Jesus fez. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Eu vou trazer essa nota aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É uma nota de 50 reais, certo? 50 reais. 50 reais. Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu sei que vai ser meio, sei lá, equivocado. Não sei qual é o que você pode pensar aí. Você tá vendo essa nota aqui, certo? 50 reais. Ela tem valor, tá? Ela não é falsa não, é de verdade. 50 reais. Não quero mostrar pra você que eu tenho poder aquisitivo. Não, não tem nada. Sou pobre também. Mas rico
de espírito. Mas vamos lá. Uh, uma nota de 50 reais. Podia ser 100, podia ser 10, podia ser R$1. Tá. Interessante é que muitas pessoas dão mais valor a um papel, a um número, do que a uma vida, do que um ser humano. Muitas pessoas valorizam mais as coisas, valorizam mais os bens do que a si próprio. Sim, e às vezes nem se autovaloriza, né? Valoriza mais os outros também, às vezes, do que a si próprio. Mas a maior parte das vezes elas valorizam mais o dinheiro. Colocam o dinheiro lá em cima, como foi falado ali, né? Ah, eu consegui com a força do meu punho. Essa riqueza toda fui eu que conquistei, graças à minha sabedoria. Então tem muita gente que corre atrás disso, de fama, de poder, do dinheiro. Mas interessante que eu vou falar agora. Você sabia que ninguém quer o dinheiro? Ah, mas peraí, agora você tá... Quem é que não quer dinheiro? Eu quero dinheiro. É, você disse que ninguém quer dinheiro. Dá esse dinheiro aí pra mim. Tu acha que eu não vou querer? Claro que eu vou querer. Se colocar dinheiro na tua mão, claro que tu vai querer. Mas pense pela lógica. Ninguém quer dinheiro. Ninguém quer. Vou mostrar aqui pra vocês que realmente você não quer o dinheiro. Cadê? Eu já botei aqui na minha carteira. Ninguém quer dinheiro. Tá vendo essa nota aqui? 50 reais. Se eu pego essa nota aqui de 50 reais, o que eu vou fazer com ela? Eu vou guardar ela num cofre? Vou guardar ela numa latinha? Vou guardar ela debaixo do sofá? Vou guardar ela, sei lá. Não. Sabe o que eu vou fazer com essa nota? Eu vou gastar. Eu vou gastar. Sabe por que eu vou gastar ela? Porque eu não quero ela. Porque se eu quisesse ela, eu guardaria ela. Eu não usava ela, eu guardaria. Mas se eu pego essa nota e troco ela por outra coisa, é porque eu não estou valorizando ela. Eu não quero ela. Eu não quero dinheiro. Eu quero fama. Eu quero objetos. Eu quero riqueza, mas riqueza não com este símbolo papel. Eu quero riqueza do sentido que nada me falte. Eu quero glamour, eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho poder. Quando na verdade ninguém quer isso aqui. Porque isto aqui vem na tua mão. Vem na tua mão. E você pega essa nota aqui e vai na venda. Você pega essa nota aqui e você vai ao mercado. Você pega essa nota aqui e vai lá na loja. Você pega essa nota aqui, entrega na mão de outra pessoa. Sabe por quê? Porque você não quer ela. Você quer o que ela pode produzir. Mas você não quer a nota. Você não quer o papel. Você não quer o dinheiro. Você quer o que ela pode produzir. Só que o que isso aqui, ó, pode produzir é aquilo que as pessoas produzem. Você quer um carro do ano? Sim, eu quero um carro do ano. Mas quem é que produziu o carro do ano? Foi um ser humano. Quem que produziu um móvel? Foi um ser humano. Quem produziu, enfim, foi as mãos dos homens.
Homens que são homens iguais a você, ser humano. Aí você valoriza mais uma nota, você valoriza mais um papel, riquezas, glamour, tudo isso, sabendo que tudo isso já é seu. E você troca isso aqui por aquilo que já é seu. Pense uma coisa, eu não sei se você conseguiu entender, mas eu vou trazer outro exemplo, tá? Que você está trocando por aquilo que já pertence a você. Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Criou ele dentro do paraíso, da terra, e levou ele lá para o paraíso. Então Adão tinha tudo. Tinha alimento, tinha animais, tinha água, mordomia, tinha tudo, tudo. Deus simplesmente só deu uma ordem para ele: não come de um fruto, só não come desse fruto, o resto você pode fazer o que você quiser, tudo isso aqui é teu. Aí sabe o que ele faz? Ele troca tudo que já é dele por causa de um fruto, por causa de uma tentação. Vai o diabo e oferece a Adão aquilo que já era de Adão. O que Deus fala? Criaremos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí que o inimigo diz ali, fala que vocês seriam como Deus. E Deus fala: vou criar vocês a minha imagem e semelhança. Então o inimigo oferece aquilo que já é do homem. E ele, Adão, não percebe isso. Troca por um fruto aquilo que já pertence a ele. Não que Adão é Deus, porque não é, mas ele tem as características, a fisionomia, a herança, alguns atributos do tipo criação. Sim, porque muitas criações que surgem hoje pelas mãos dos homens, por quê? Porque primeiramente quem criou tudo foi Deus. Então Deus dá o poder a Adão de criar coisas. Deus dá o poder a Adão de dar nomes às coisas, porque primeiramente ele criou do início ao final. E deu ainda o nome de Adão e Eva. Aí o que Deus faz agora? Esses animais, você Adão, dá o nome a eles. Até isso Deus deu o poder de dar nome às coisas. Deus criou as coisas e preferiu que Adão desse nome a muitas coisas. Enfim. Então, aquilo que já era de Adão, aquilo que já pertencia a ele, Adão troca por algo que já é dele, por causa de uma desobediência a um fruto. Aí o que ele faz? O diabo, ele tenta fazer a mesma coisa com Jesus lá no deserto. Ele leva Jesus num penhasco lá, né, tal. Aí fala: se tu és o filho de Deus. Cara, se tu és, não é se tu és, ele é. Mas se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Pão já é dele. Para que ele vai transformar uma pedra em pão se tem o trigo para fazer o pão? Se o pão é o alimento para o homem, por que ele vai trocar um reino, uma herança, por causa de um pão que já é dele? Aí não conseguiu.
Aí ele tenta de novo. Se joga daqui. Dará ordem aos seus anjos para segurar nos seus pés. Cara, isso aí é notório. Ele é Deus. Os anjos estão a serviço dele. Então ele vai trocar uma honra, uma glória, tudo por algo que já é dele. Os anjos estão a serviço dele, de Cristo. Algo que já é notório. Aí tenta mais uma vez. Ah, então vamos fazer a última tentativa. Então tá. Então, darei todo esse reino, darei tudo isso aqui para você, darei todas essas terras, darei todo esse mundão para você, se apenas me adorar. Cara, o mundo já é de Deus. As terras já é dele. Os povos. Jesus, ele pensa muito mais do que o próprio Adão. Cara, tu tá me dando aquilo que já é meu. Tu estás me oferecendo aquilo que já pertence a mim. Cai fora. Vaza. Vaza daqui. Tu tá me oferecendo riqueza. Já é minha. Propriedade, terra, já é minha. Pão, alimentação, tudo isso aqui é criação minha. Porque dele, para ele, por ele. São todas as coisas. Então o inimigo ofereceu a Cristo aquilo que já era de Cristo. Tentou fazer a mesma coisa com Cristo do que ele fez lá com Adão. Você é filhos e filhas de Deus, tudo isso aqui é de vocês. Então não troque a tua vida por isso aqui, ó. Você precisa disso aqui, claro. Você precisa, mas não faça disso, seu Deus. Não faça disso aqui a sua maior riqueza do mundo, porque isso aqui, ó, compra o teu carro. Isso aqui compra a tua roupa, tua maquiagem, teu terno. Compra até o teu caixão. Mas ele não vai comprar tua alma. Porque você vale mais do que isso aqui. Então, não despreze o que Deus já te deu. Conquiste, corre atrás. Não vou dizer que, então isso aqui já é meu, então não. Não. Corre atrás, sim. Busque, mas pense em Deus. E tudo que você conquistar, tudo que você correr atrás e conquistar, agradeça a Deus. Porque foi Ele que te deu. Porque é dele. Você não conquistou nada sozinho. Se você conquistou alguma riqueza, não te preocupe. Deus é o dono do ouro e da prata. É dele. Se você conquistou um carro, não te preocupe. O homem só transformou, porque a matéria-prima do carro foi ele que criou. É dele. Tudo é de Deus. Então foi ele que te deu. Ele te deu porque ele sabe que você precisa. Ele sabe do que você procura. Você não precisa ficar tão agitado. Pertence a você como herança. Porque Cristo já morreu lá na cruz do Calvário por você, por mim, por todos nós. Cabe a nós agora correr atrás de algumas coisas, sim. De alguns pertences, de algumas coisas da vida que a gente precisa, óbvio. Não vou dizer que você não precisa correr atrás do pão, que já vai vir na mão, não. Muitas coisas na época acontecia porque não havia padaria por perto. Não havia as coisas tão fáceis assim. Hoje tem uma padaria da esquina. Para que Deus vai mandar um anjo trazer um pão, peixe, se tem uma padaria do lado? Então não precisa mais dessas coisas. Não que Deus não venha fazer, óbvio que Deus faz o que Ele quiser, não estou dizendo isso.
Tô dizendo que tem certas coisas lá atrás que não há necessidade de acontecer hoje, porque hoje já tem algumas. Hoje as coisas já se tornaram mais fáceis, né? E é claro que aquilo que você não pode fazer é Deus que vai fazer. Mas Deus, Ele quer que você trabalhe junto. Não trabalhe sozinho. Porque você, sem Deus, você não é nada. Você pode conseguir muitas coisas, mas quando você morrer, você vai precisar de Deus para salvar a tua vida, para salvar a tua alma. Então nunca diga que você não precisa de Deus, porque você vai precisar. Porque só Ele sabe o destino. Só Ele sabe para onde é que você vai. E onde você vai é o caminho que você traça aqui na Terra. Você é que escolhe o caminho que é ir. Então, se você quer subir, se você quer ir aos céus, ande pelos caminhos que Cristo traçou. Não é fácil, mas é o caminho da libertação, é o caminho da salvação. Nada virá tão fácil assim. Nunca se esqueça que vem um temporal. Interessante, como eu falei ali do sol e da nuvem. O sol está todos os dias, mas a chuva não está todos os dias. Tem dias que não tem chuva, mas todos os dias tem sol. Se a chuva estiver ali naquele momento, mas o sol está ali, escondidinho, mas ele está fazendo o seu papel, o seu horário. Mas não é todos os dias que você vai ver a chuva. Então, o que você tem que entender é que a chuva ela é passageira. A tempestade ela é passageira. Mas o sol brilha toda manhã. Há sempre uma luta, mas também há sempre uma vitória. Não digo que você não deve de buscar certas coisas, mas procure procurar as coisas com sabedoria, porque muitas das vezes você vai por impulso, você enriquece, você faz tanta coisa e acaba perdendo a sua salvação, trocando a sua vida por dinheiro, trocando sua vida por riqueza, sabendo que a vida real não é esta. A vida real é a outra que, após nós nos tornarmos pó, aí sim você vai ver o que é eternidade. Mas enquanto isso não chegar para você, porque para muitos já chegou, mas enquanto isso não chegar para nós, para você, enfim, então não troque a sua vida por um papel que nem você não quer. Nem você não quer isto. Porque quando chega na tua mão, a primeira coisa que você faz é levar ela ao destino dela. Qual a intenção? Não sei. Mas com certeza você não quer ela. Porque se você quisesse ela, você não gastaria, você guardaria. Você teria a sua casa cheia dessas notas. De 10, de 5, de moedas. Mas por que você não tem a sua casa cheia disso aqui? Porque você não quer ela com você. Você precisa dela. Você quer usar ela. Assim como você usa ela, assim ela também te usa. Assim como você manipula essa nota, assim essa nota também te manipula. Então tome cuidado. Use ela. Manipule ela, mas nunca jamais deixe ela te manipular e jamais deixe ela te usar. Você é quem criou isso aqui. Nunca deixe a criação dominar o Criador. Você criou isso aqui. Você criou os objetos. Não deixe a fama
que você criou te dominar. Não deixe este objeto aqui, ó, te dominar. Você que criou. Você é que manda. Não isso aqui. Isso aqui jamais pode mandar a tua cabeça. Isso aqui jamais pode mandar o teu destino. Porque o dia que isso aqui mandar no teu destino, ele vai mudar a tua vida e você vai se tornar escravo disso aqui. Então tome cuidado. Tome cuidado. Use com sabedoria, mas não deixe de dominar. Não deixe que essas coisas te dominem. Porque você é mais precioso do que qualquer outra coisa. O homem foi criado por último, mas Deus colocou ele por primeiro lugar. Mas por que Deus criou o homem por último para depois colocar ele em primeiro lugar? Porque Deus não queria que o homem virasse peixe. Ele primeiro tinha que criar a terra para colocar alguém em cima. Mas Deus não queria que o homem comesse areia. Então primeiro ele criou a grama, ele criou os animais. Deus primeiro preparou tudo para depois sim colocar o homem sobre a terra para que o homem pudesse se aproveitar. E colocou o homem em primeiro lugar. Porque de toda a criação, a única criatura a ter a sua imagem e semelhança é o homem. Então, aprenda uma coisa, que você é a imagem e semelhança do Pai. Então não jogue essa imagem e a semelhança do Pai fora. Pelo contrário, valorize. Você não é Deus, mas você é filho e filha. Pensa nisso.